Olá, o meu nome é Adriana Oliveira, esse é mais um Processo Civil Descomplicado e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre tutela de evidência. A tutela de evidência é a espécie do gênero tutela provisória. O novo Código de Processo Civil, ele traz pra gente dois tipos de tutela provisória. A tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Como a nomenclatura já fala, uma é baseada na urgência e a outra na evidência do direito do pleiteante. Falando de tutela de evidência, a gente tem que ter em mente que ela é uma tutela provisória. Logo, se ela é uma tutela provisória, ela segue o regime jurídico das tutelas provisórias. E aí a gente tem que se atentar a três características desse regime. A primeira é que ela tem a finalidade de garantir o resultado útil do processo. A segunda é que ela é uma tutela reversível. E a terceira é que ela é uma tutela modificável e revogável, se é modificada a situação do processo, a situação fática do processo, se surgem novas provas, o juiz pode voltar atrás na decisão. Um segundo ponto, quando a gente fala de tutela de evidência, é trazer aqui à nossa conversa a questão do julgamento antecipado do mérito. Por quê? Porque a tutela de evidência, como o próprio nome fala, é a concessão de uma tutela quando é evidente, quando a evidência do direito do autor ela é forte. Então aqui a gente tem uma verossimilhança intensa e o que se busca resguardar é o direito do autor. Mas quando o juiz ele aprecia o pedido de tutela de evidência, ele analisa o mérito processual. E no julgamento antecipado do mérito, o mérito também é apreciado. Então, na verdade, nos dois momentos há uma entrega do mérito ao autor. E nisso daí, o que a gente tem a dizer? Que a diferença entre eles está no tipo de cognição que é feita. Um tem uma cognição sumária, precária, que é a tutela de evidência, e o julgamento antecipado do mérito, ele tem uma cognição exauriente, ele encerra o processo. Já a tutela de evidência não. O processo segue com a necessidade de instrução, apesar de que, sendo bem sincera, o juiz ele já está convencido do direito do autor, mas ele vai deixar para julgar totalmente procedente aquela demanda lá para frente, depois que instruir todo o feito. Apesar de que dificilmente vai mudar, né, a opinião. Então, seria essa diferença entre a tutela de evidência e o julgamento antecipado do mérito, o tipo de cognição que é entregue. A gente também tem que procurar saber qual é o objetivo da tutela de evidência. O objetivo da tutela de evidência é fazer uma redistribuição do ônus no tempo do processo. O que isso quer dizer? O autor, ele inicia a ação sem o seu direito, pleiteando o seu direito, e ele só vai alcançar lá no final com o trânsito em julgado. Com a tutela de evidência, a gente faz a redistribuição desse ônus e garante que aquele direito chegue às mãos do pleiteante desde o início do processo. Então, permite que o autor não fique tanto tempo distante do seu direito, já que o objetivo é preservar o seu direito, porque, como eu falei, aqui a verossimilhança é intensa. E onde é que está previsto, Adriana, essas regras da tutela de evidência? Está lá no CPC, no artigo 311, que traz para a gente 4 hipóteses em que será concedida a tutela de evidência. Em regra, essa tutela é concedida no curso do processo, mas ela também pode ser concedida de forma liminar, sem a oitiva do réu. Como ela é revogável, como ela é provisória, depois de ouvido o réu, convencido o juiz da desnecessidade da concessão da tutela, ele pode voltar atrás sem nenhum problema. Quais são as hipóteses em que pode ser pedida liminarmente na petição inicial essa tutela de evidência? São as hipóteses do inciso 2 e 3 do artigo 311. Quando, como diz o inciso 2, fundamentado com provas robustas e que tenha sido objeto de súmula vinculante ao julgamento de recurso repetitivo, ou nos casos da ação de depósito em que você comprova com o contrato, comprova que o depositário está na posse que deveria ter devolvido. No mais, a gente costuma ver ela sendo requerida no curso do processo. A tutela de evidência ela pode ser requerida na petição inicial, como eu acabei de falar, pode ser requerida, por exemplo, na réplica, no curso do processo através de uma petição simples
e também na fase recursal. Tutela de evidência pode ser requerida na fase recursal. Analisando o artigo 311, eu vou chamar vocês para a gente analisar aqui o inciso 1, porque eu tenho algumas considerações a fazer sobre ele. Vou pedir licença para ler. O inciso 1 diz que vai caber a tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Então a gente vê que isso daí vai caber fazer quando, por exemplo, na réplica, o réu ele abusa do seu direito de defesa. E eu trago aqui para a prática um exemplo. A defesa genérica, que a gente vê muitas vezes em ações previdenciárias. Isso configura abuso de direito. Então aí você pode requerer que a tutela de evidência seja concedida ao autor. Agora entenda uma coisa, tutela de evidência é inversão do ônus do tempo no processo. Não é uma punição. A punição, ela se dá através da condenação do réu em multa por litigância de má-fé. Então, uma coisa não exclui a outra, beleza? Então, vamos lá. Se eu peço tutela de evidência, eu posso também pedir a tutela de urgência? Sim. Se você tiver o elemento urgência e você tiver o elemento evidência, você pode pedir os dois no mesmo processo. E para finalizar o nosso vídeo sobre tutela de evidência, nós já falamos de que forma a gente pode pedir, na inicial, de forma liminar, sem ouvir o réu, no curso do processo, na fase recursal, comprovando-se alguma das hipóteses do artigo 311, não é? Garantindo dessa forma que o autor tenha o seu direito ao seu lado desde o início do processo, se a verossimilhança do seu direito for alta, for intensa. Mas de que forma a gente se defende contra uma tutela de evidência deferida ou indeferida? Está lá no artigo 1015, inciso 1, que trata do agravo de instrumento e as suas hipóteses de cabimento. Da tutela de evidência deferida ou indeferida, cabe agravo de instrumento nas formas do inciso 1 do 1015. A gente tem um vídeo aqui falando sobre isso, mas também é possível atacar a tutela de evidência por meio de apelação. E quando é que isso vai acontecer? Quando a tutela de evidência ela é deferida no corpo da sentença. Por quê? Da sentença cabe apelação. Então, a tutela de evidência é uma novidade trazida pelo novo CPC. A gente não fala aqui de urgência, não é requisito dela a urgência. Ela tem como fundamento a evidência forte do direito, é combatida por meio de agravo de instrumento ou apelação. Está lá previsto no artigo 311 e as suas hipóteses de cabimento são 4 que estão lá no inciso. E pode ser pedida liminarmente. Esse é um apanhado geral da tutela de evidência. A gente tem muito mais coisas a falar. Vamos ver se a gente faz um vídeo sobre as outras tutelas provisórias também. Espero que vocês gostem do conteúdo, gostem do vídeo. Peço sempre, se inscrevam aqui no canal, por favor, para que a gente continue fazendo vídeos com conteúdo de relevância. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Dá um legalzinho aqui, um joinha.